Imposto de Renda 2023. Estou obrigado? Fala pessoal, aqui é Hermeson Leocádio da HL Contabilidade Digital e hoje a gente vai falar para vocês a respeito dos casos de obrigatoriedade da declaração de imposto de renda agora para 2023. Então, você já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa teu like para a gente continuar trazendo esses conteúdos que são úteis aí para você e também para o seu negócio, beleza? Então vamos lá. A gente tem alguns casos de obrigatoriedade. O primeiro deles, pessoal, é a respeito de quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O que são esses rendimentos tributáveis? Questão de salário, aluguel que você tem de uma casa, de um veículo que você aluga, prolabore também é um rendimento tributável. Então, são alguns desses tipos de recebimento que são rendimentos tributáveis e que, se somando tudo durante o ano de 2022, você recebeu acima desse valor de R$ 28.559,70, você teria que declarar obrigatoriamente o seu imposto de renda. Não necessariamente vai pagá-lo, mas precisa declarar para mostrar ali para a Receita o que você teve de rendimento, de movimentação como um todo, tanto de rendimento como também de patrimônio. Então, fora isso, outro exemplo bem comum é também dos autônomos, né? Rendas extras, rendas como autônomos também são exemplos de renda que são rendimentos tributáveis. Outra situação é no caso dos rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, né? São outra modalidade. Aí eu vou citar de exemplo dividendos, vou citar de exemplo que você recebe aí ou de uma empresa que você é sócio, né? Ou então que você é acionista, por exemplo, você tem ações aí de Petrobras ou Banco do Brasil e recebe dividendos, né? Isso aí são rendimentos isentos ou não tributáveis. Outro rendimento que também é considerado não tributável, na verdade tributável exclusivamente na fonte, 13º, se encaixa também nessa categoria FGTS, rescisão. Agora, ano passado, teve uma alteração, pensão alimentícia também passou a se encaixar nessa categoria. Então, se você, somando tudo, recebeu acima de 40 mil desses valores, né, de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, também tem que estar fazendo essa declaração. E lembrando, pessoal, que cada um desses casos é uma possibilidade. Se você incorrer em qualquer uma dessas possibilidades, você obrigatoriamente já tem que fazer a declaração. E se eu incorrer em todos os casos? Também. Então, basta incorrer em um desses casos, né, que eu vou trazer aqui para vocês, que você já tem que estar fazendo essa declaração de imposto de renda para o ano de 2023. Então, você tem que analisar o seu cenário de 2022 para ver se vai ser necessário estar declarando agora em 2023. Outra situação também é se você teve ganho de capital na venda de algum bem ou direito. Como assim? Você tinha um carro, por exemplo, de 35 mil, vendeu por 40 mil. Tinha uma casa que era 200 mil, vendeu por 300 mil. Então, você teve um ganho de capital. Se você teve um ganho de capital, automaticamente você tem que estar declarando a sua declaração de imposto de renda da pessoa física também. Outra situação que é uma novidade para esse ano é a respeito das movimentações em bolsa, né? As ações, os fundos imobiliários, os investimentos em bolsa de valores. Eles, até ano passado, você tinha que declarar, independente do valor que você tivesse feito de operação, já tinha que declarar obrigatoriamente essa parte aí da declaração de imposto de renda. Agora, a obrigatoriedade é no seguinte caso: se você teve movimentação acima de 40 mil ou teve alguma operação sujeita ao imposto de renda. Como assim?
Se você opera, por exemplo, com ações, você só está sujeito ao imposto de renda na venda e caso ela seja acima de 20 mil por mês. A venda dela aconteça acima de 20 mil por mês, está sujeita ao imposto de renda. Isso na modalidade swing trade, né, que seria a modalidade comum, que você compra no dia uma ação e vende no outro. Agora, já na modalidade de day trade, quando você compra e vende no mesmo dia, quando você tem lucro nessa operação, você automaticamente já está sujeito à questão do imposto de renda. Também nas operações com FIIs, né? Se você tem operações aí com fundos de investimento imobiliário, operações de venda, elas também estão sujeitas a essa questão da declaração do imposto de renda. Aí as ações, como eu disse, né? Ou se no ano você operou acima de 40 mil, ou se em um mês você operou acima de 20 mil, que é o limite isento, né? Para as operações aí de swing trade, que é aquela que você compra num dia e vende no dia seguinte ou em dias posteriores. Essa modalidade aí é só nesses dois casos, que é a novidade aí para esse ano e beneficiou muito, né? Muita gente às vezes se aventurava no mercado de ações e iniciava ali fazendo seus primeiros investimentos, valores baixos, para entender como é que funcionava a dinâmica, e já estava obrigado a estar declarando, e às vezes até evitava esse tipo de investimento por conta dessa questão de ter que declarar imposto de renda e às vezes os custos ou mesmo a dificuldade de estar fazendo essa declaração se tornava uma barreira para poder estar investindo em bolsa. Então isso foi uma grande vantagem, uma novidade bacana que veio aí para esse ano de 2023, que justamente é referente às movimentações do ano passado, de 2022. Outra situação que também causa obrigatoriedade. Se você vender um imóvel residencial, né, com lucro, vendeu, por exemplo, aí, um imóvel de 200 mil, vendeu ele por 300 e não pagou imposto de renda nessa operação, né, em cima desses 100 mil. Você optou pela isenção e comprou outro imóvel no prazo de 180 dias, né, que é para você ter a isenção do imposto de renda sobre esse valor. Aí o que acontece? Você não vai pagar imposto de renda, mas você tem que declarar o seu imposto de renda. Outra situação que você também vai precisar estar declarando é no caso de atividade rural. No caso de atividade rural, se você faturou acima dos 142 mil e um pouquinho, quase 143 ali, eu não sei agora o valor de cabeça exato, mas acima de 142 mil de receita bruta, você teria também que estar fazendo essa declaração. Ou se na atividade rural você teve um prejuízo e quer compensar prejuízos ou ano passado, ou então prejuízos nos anos seguintes, você também tem que fazer essa declaração para demonstrar ali qual prejuízo você teve ou qual prejuízo você quer compensar, para isso ficar de saldo aí para os anos seguintes. Tranquilo? E passar da condição de residente fiscal aqui do Brasil. Como assim? Você era um estrangeiro e veio morar aqui e passou aí a condição de residente fiscal aqui no Brasil. Então, você vai ter que fazer essa declaração. Se você permaneceu nela até 31 de 12 de 2022. Um brasileiro que morava fora e retornou para o Brasil e ficou na condição de residente fiscal aqui do Brasil, permaneceu nela até o final do ano, né? Até 31 de 12 de 2022. Então, outro caso aí de obrigatoriedade. O último que eu quero citar é no caso de bens e direitos. Se você tinha no total aí dos seus bens e direitos um valor acima de 300 mil, seu patrimônio em bens e direitos for acima de 300 mil, você também tem que estar fazendo essa declaração. Como assim, meu patrimônio? O que você tem de terreno, imóvel, veículo, contas bancárias, saldos em investimento, tudo isso é somado
E caso essa soma seja superior a 300 mil, isso também te obrigaria a estar declarando o seu imposto de renda em 2023. E em relação ao prazo dessa obrigatoriedade de eu cumprir essa declaração, ela inicia agora dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então, você tem esse prazo para estar fazendo a declaração. E aí, caso não consiga fazer dentro desse prazo, você pode desde ser multado, né, por não entregar no prazo, entregar fora do prazo aí, pagar de R$ 165,74, que é a multa mínima, até 20% do valor do imposto, até responder um processo de crime contra a ordem tributária, dependendo, lógico, aí, né, dos valores que você tenha a prestar de declaração de imposto, como você presta essas informações. Então, se você tiver com esses casos de obrigatoriedade, algum deles, você é obrigado a declarar o seu imposto de renda, e o bom é que faça o quanto antes para você não ser penalizado em nada. Tranquilo? Se você precisar de ajuda para entender melhor se você está ou não obrigado, se você vai ter que declarar ou não, vou deixar um link aqui abaixo para você fazer um teste e ainda receber uma análise mais personalizada. A gente vai estar fazendo uma análise aí do teu caso específico para entender se você é obrigado ou não a declarar e aí poder realmente estar resolvendo essa questão e ficar tranquilo, beleza? Espero que tenha ajudado. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, a gente vai estar respondendo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar seu like, beleza? Tem um amigo que está com dúvida se precisa ou não declarar, então compartilha esse vídeo com ele, beleza? Aí isso já vai ajudá-lo. Tranquilo? Até a próxima!